E aí, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo. Djalma Neto, professor de Ciência e Biologia, professor Djalminha aqui para vocês, meus alunos, e para quem estiver assistindo no YouTube, fique à vontade, certo? Não tem um cenário ainda, mas esse trabalho eu estou fazendo aqui para os meus alunos do estado, né? Mas em breve a gente vai melhorar o nosso estúdio, ok? Dando continuidade ao assunto da aula passada, que a gente viu o sistema cardiovascular. Hoje eu vou explanar aqui um pouquinho para vocês sobre o sangue que circula e é bombeado pelo sistema cardiovascular, certo? Alguém estiver achando estranho o som de ambiente, exatamente para ver se ajuda a vocês a se concentrar mais. Tá? Show de bola. Sou de Djalminha, está aí na área. Alguns conceitos iniciais. O sangue, gente, é considerado um tecido sanguíneo, né? Um tecido sanguíneo, um tecido líquido, um tecido líquido. E segundo alguns autores, principalmente uma grande autora que eu trabalhei com o livro dela, Sônia Lopes, ela dizia, ela considerava como bióloga, né, que o sangue era um tecido vivo, era um órgão já, era um órgão líquido, né? Fazia parte do nosso corpo. Também considero. A partir de hoje, quando você ouvir falar a palavra volemia, aí você vai entender que volemia é o volume sanguíneo, né? Se ele está alto, a gente chama de hipervolemia. Nós temos em torno de 6 litros de sangue, um adulto, né? Varia entre homem e mulher da mesma idade, varia entre a idade e o sexo, no caso, muda um pouquinho, vai vir lá na frente, mas volemia é o volume sanguíneo. Quando você tem uma hemorragia que perde um pouco de sangue, aí o volume sanguíneo baixa, a gente tem a hipovolemia, né? E tem pessoas que sofrem acidente, que sofrem hemorragia, que perde mais de 2/3 do sangue, ela tem um choque hipovolêmico. A gente vai falar depois disso, vocês vão entender melhor. Né? A gente consegue sobreviver ainda em média em torno de seus 2/3 de sangue, né? Quando você perde 1/3, ainda o corpo consegue suportar. Depois disso, pode gerar um choque hipovolêmico. A gente fala lá na frente. Hematopoese é exatamente produção. Hemato é sangue, né? Tanto que quem cuida, o especialista que estuda sangue é o hematologista. A palavra hemato vem de sangue. Indivíduos que se alimentam de sangue, como alguns morcegos hematófagos. Fagos quer dizer comer, se alimentar. Hemato vem de sangue. Duas palavras, né? 2 prefixos têm a ver com sangue. Hemato e heme, né? Hemoglobina, aquele pigmento de cor vermelha, uma proteína, né? Que ela se liga ao ferro. Junto, essa proteína transporta oxigênio e gás carbônico, né? Pelo corpo da gente. Está circulando no sangue. A maior parte dela existe no plasma, mas a maior parte dela, da hemoglobina, ela está dentro das hemácias. Essas células que estão no nosso sangue. São os glóbulos vermelhos, também chamados de eritrócitos. Vamos falar deles depois. Então, a hematopoiese é a produção do sangue. Onde é que é produzido o sangue? Quem é que sabe aí na sala? Daqui a pouco a gente vai saber onde o sangue é produzido, né? Vamos conhecer alguns termos. Então, a gente estudou na aula passada o sistema circulatório, cardiovascular, onde tem o coração e os vasos sanguíneos. Esse coração e os vasos sanguíneos, eles fazem com que o sangue circule pelo corpo todo. Existe, em relação ao sistema cardiovascular, existem 2 tipos de sangue circulando, né? O sangue é o mesmo, o que muda é o conteúdo que está nele. O sangue que chega ao coração, ele é um sangue venoso. Ele é escuro, né? Ele é rico em gás carbônico. O gás carbônico deixa o sangue venoso. E o sangue vai para os pulmões, ocorrem as trocas gasosas, e o sangue retorna para o corpo, né? O coração e depois para o corpo. Ele é chamado de sangue arterial. É um sangue oxigenado, rico em oxigênio. Então, existem 2 tipos de sangue circulando no corpo. Mas o que é o sangue? Já disse que o sangue é um tecido, né? Tecido sanguíneo. Ele é muito importante para nós. O sangue, ele é considerado por alguns autores como um órgão do corpo da gente também, né? É o nosso tecido líquido.
E ele é muito importante para nós. Né? Já falamos de volemia, quando você ouvia a palavra volemia lá na frente, é o volume sanguíneo, a quantidade de sangue no corpo, que pode estar aumentado, né? Daqui a pouco eu falo como é que pode estar aumentado esse volume. Você vai ver, quando você tem mais do que os 6 litros em média do corpo, né? E quando você perde sangue em hemorragia, hemorragia é a perda de sangue. Também o volume baixa, então é a hipovolemia. E quando você perde mais de 2/3 do sangue, você tem o quê? Um choque hipovolêmico. Aí é um quadro mostrando os componentes do sangue. O sangue ele tem uma parte, né? Uma parte líquida. A maior parte do sangue é o plasma sanguíneo. E nós temos os elementos figurados do sangue. Nós temos 3 elementos. Nunca diga que nós temos as células sanguíneas, são 3, não. Nós temos os leucócitos, as células, leucócitos e hemácias. E nós temos os fragmentos de células, chamados de plaquetas. Todos têm função. Depois vamos falar deles, né? Além disso, no sangue a gente tem muita água, a maior parte do sangue é água. Nós temos proteínas, nós temos albumina, fibrinogênio, globulinas. Né? A albumina tem função de transportá-las. Ela se origina no fígado, né? O fibrinogênio ajuda na coagulação do sangue, também é produzido no fígado. Nós temos as globulinas, que transportam e combatem infecções. São produzidos no fígado e nos linfócitos, que são células de defesa. E vamos lá. E tem outras coisas mais, resíduos, hormônios, vitaminas, tudo isso circula no nosso corpo. Os nutrientes, o oxigênio, o gás carbônico, tudo isso está circulando no sangue, de um lugar para outro. Né? Já falei que o sangue está aí, ó, o plasma, a maior parte do sangue é o plasma, a maior parte dos elementos figurados são as hemácias, e temos uma porção de leucócitos e plaquetas. Certo? Sangue é um líquido orgânico que circula nos vasos sanguíneos, bombeado pelo coração. E é constituído por uma parte líquida, que eu já falei, chamada de plasma, né? E células ou fragmentos sólidos em suspensão. As células são as hemácias e os leucócitos. E os fragmentos em suspensão são as plaquetas. Mais uma vez, um termo aí de sangue, tecido fluido circulante, formado por uma fase sólida de células e fragmentos e por uma fase líquida chamada de plasma. Algumas curiosidades sobre o nosso sangue. A nossa principal fábrica de sangue é a medula óssea. Estou adiantando o que eu ia falar lá na frente. Né? Nos ossos, quando a gente for estudar ossos, a gente vai ver que existem ossos longos, como o fêmur da perna, por exemplo, ou esses ossos do braço aqui, são ossos longos. Esses ossos, eles têm uma parte que é esponjosa, cheia de buraquinho. E tem um canal no meio chamado de canal medular. Esse canal medular ele é preenchido por um tecido chamado tecido hematopoético, que é exatamente a nossa medula óssea. Quando você é criança, o tecido que fica dentro dessa parte do canal é medula óssea vermelha, que tem função de produzir o sangue. Mas também na cabeça dos ossos, onde tem uma das partes esponjosas, também temos tecido medula óssea vermelha, que produz sangue. Né? Com o tempo, a medula óssea, quando você vai crescendo, pelo adulto, a medula óssea do canal medular, que é a maior que tem, ela se transforma de vermelha para medula óssea amarela, que é nada mais, nada menos que reserva de gordura. Não produz mais o sangue aí. Ai, professor, você pode perguntar, aí ele vai perder a produção do sangue do medula óssea? Não. Apenas na parte que era vermelha ficou amarela, a gordura, não tem mais função. A gente costuma, quando come perna de boi, que corta dentro do buraco no osso, tem um canchão de gordura, aquilo ali é a medula óssea amarela. É o tutano que a gente chama. Certo? Mas aí não produz mais células sanguíneas. Só na parte esponjosa dos ossos, né, que você ainda continua produzindo para o resto da vida, adulto até velho, as células sanguíneas, produzindo sangue. Então a gente não perde muito, porque a gente continua produzindo nos ossos e outra parte dos ossos.
No caso, na parte esponjosa. Transplante de medula. É o único transplante que a gente, como é um tecido mais líquido, a gente, normalmente eles tiram aqui da cabeça do fêmur, do osso da coxa aqui, eles aplicam a injeçãozinha, ó, e sugam uma parte dessa medula sadia para doar para uma pessoa que tem leucemia, que tem a medula doente. Esse transplante de medula, quando você retira a medula, a gente não perde. Quando a gente doa, por exemplo, um transplante de rins, a gente doa um rim, a gente fica com o outro, perde um. Mas a medula, você retira uma parte dela, depois ela se repõe, ela se reconstitui. Então, a gente não perde, né, doando um pouco de medula para alguém que está precisando, está com leucemia. Ok? Então, a nossa principal fábrica de sangue é a medula óssea, que produz 200 mililitros de sangue por minuto. Bem pouquinho, né, gente? Bem pouquinho e legal. Segunda curiosidade, uma pessoa normal possui cerca de 5 litros de sangue. A gente coloca, aí eu peguei na internet, mas um adulto normalmente tem em torno de 6 litros, de 5 a 6 litros de sangue circulando, que apresenta até 8% do seu corpo, do seu peso. Então, depende, quando você é maior, tem mais um pouquinho. Quando você é menor, tem um pouquinho. 8% do peso do seu corpo é sangue. O sangue circula por todo o corpo, no sistema circulatório cardiovascular, em apenas 1 minuto. Mas essa viagem fica ainda mais rápida quando praticamos alguma atividade física, porque o coração acelera, então ele bombeia mais sangue para que chegue oxigênio e nutriente aonde? Isso. Nos tecidos, nos músculos, para a gente trabalhar mais. Quarta curiosidade. Ao circular no organismo, o sangue garante a manutenção da temperatura do corpo. Também ele ajuda a deixar o sangue, o sangue é quente, nós somos homeotermos, nós controlamos a temperatura do nosso corpo. E o sangue da gente ele é quente, por isso que a gente chama animais de sangue quente, os mamíferos e as aves. Todo mundo aqui já ouviu falar do exame que a gente faz quando está doente, né, que o médico passa, que é o hemograma, que é o exame de contagem, né, de elementos do sangue e do plasma. O hemograma ele diz quanto você tem de hemácias, de leucócitos, de plaquetas, os tipos de leucócitos diferentes. Todo mundo aqui já passou, né, ou vai passar por eu queria que não, mas por um exame alguma vez na vida. E esse hemograma é um exame mais comum, é o exame de contagem de elementos, né? Que é hemograma completo. Quando recebemos o resultado do hemograma, vimos uma série de números e nomes estranhos. Realmente é estranhíssimo. E sempre devemos nos lembrar que cada pessoa é um caso diferente. E ninguém melhor que seu médico para explicar e orientar sobre medicamentos e diagnóstico de doenças. A curiosidade aqui que eu queria falar é só, quando a gente pega um exame, quando a gente pega um hemograma de alguém, né, vai ser uma atividade que a gente vai fazer para casa, daqui a pouco, a gente vai identificar nesse hemograma vários. O próprio hemograma ele diz a taxa normal. Se eu não sou médico e eu nem posso diagnosticar, dizer o que está acontecendo. Mas pela experiência que eu tenho, só em olhar o hemograma, a gente sabe mais ou menos se o problema qual é o problema, onde está relacionado. Por exemplo, se a taxa de hemácia estiver baixa, a gente vai ver lá na frente sobre isso, né? Por vários motivos, você vai ver. Se a taxa de hemácias está abaixo do normal, pode ser uma causa de anemia. Se você tiver muita célula de defesa de leucócito alta, pode ser, né, que você esteja com infecção e o corpo, as hemácias, os leucócitos estão defendendo o corpo. Pode ser que você tenha uma infecção no corpo, um vírus, alguma coisa. Então, aí o corpo aumenta a quantidade de leucócitos para defender. Então, pode ser que ajude isso aí. E se você tiver uma grande quantidade, aquela história que o povo diz, a pessoa, quem tem leucemia, o sangue vira água. Já acabei de dizer a você que a maior parte do plasma do sangue é água. Então, o sangue já é água. Não é que o sangue vira água, né? Acontece que os glóbulos vermelhos, eles têm um pigmento, que eu já falei para vocês, que é uma proteína com ferro, chamada de hemoglobina. E ele tem a cor vermelha, que deixa o sangue vermelho, porque a maior quantidade de elementos figurados do sangue é de hemácia.
E essa hemácia faz com que o sangue fique vermelho. Só que os leucócitos, eles são branquinhos, incolores, né? Então, o que acontece? Quando você tem leucemia, produz muito leucócito doente, não tem função nenhuma, né? Você podia dizer, é muito, é melhor ainda, né? Não, porque todos os leucócitos que são produzidos na leucemia, na medula óssea doente, eles não têm função. É só entulho, vai juntando lá. Então, a quantidade de hemácia está aqui. A de leucócito normal está aqui, ó. Acontece, na leucemia você começa a produzir leucócito doente, ó. Aí, o que acontece? A quantidade de leucócitos vai chegar bem próximo ou maior do que a de hemácias. As hemácias são vermelhas e os leucócitos são mais claros. Aí quer dizer o quê? Quando você pega um copo com café e coloca mais água, fica mais escuro o café ou mais claro? Hein? Mais claro, né? Por quê? Você diluiu, né? Uma coisa, a água fez com que o escuro do café diminuísse. A mesma coisa, quando você coloca uma coisa mais clara no vermelho, né? Ela vai fazer o quê? Vai ficar mais clarinha. Aí a pessoa pensa que o sangue vira água, mas o sangue já é água. Mas a quantidade de leucócitos é maior. Certo? Aí um hemograma, né? Eu peguei como exemplo na internet. Aí ele dá os dados, ele sempre diz hemácias em milhão, valor obtido 6,12, o valor da pessoa que fez o exame. Né? Só que aí do lado sempre ele diz o valor de referência, qual é o normal. Né? Alguns casos ele coloca para homem e para mulher, diferente, a gente vai ver lá na frente. Né? Essa pessoa aí tem hemácia, tem 6,12 milhões de hemácias por milímetro cúbico. 6,12 está ali, ó, um pouquinho acima, mas a pessoa está normal aí. Né? O normal é 4,5 a 6, 6 um pouquinho a mais, né? Tem um pouquinho a mais de hemácias. A hemoglobina, a quantidade normal daquele pigmento vermelho com ferro, é de 15,5. O normal dele é de 13 a 16, está normal. O hematócrito dele é outro exame que eles fazem, é 44,8. Aí lá, ó, o normal é 38 a 50%. 44,8 está nesse meio, então está normal. Volume global médio do sangue, VGM, 88,4. Está dentro do normal, que é de 80 a 100. Hemoglobina global média, 28,9. Mesma coisa, está entre 26 e 34, está normal. Não quero que você decore isso, né? Só para você entender como é que se lê o hemograma. Né? Isso daí, beleza. Aqui é um hemograma mesmo de alguém que fez um exame, né? Sangue total, coletado na data tal, método usado tal. Aí, eritrograma é a contagem de hemácias do sangue. Ali, ó. Aí ele diz ali, ó, hemoglobina, tudo que é normal. Ó, o dedo está normal, a hemoglobina está normal, hematócrito está normal. Legal, né? Show de bola. O leucograma é a contagem de leucócitos, só que ele coloca, são vários tipos de leucócitos diferentes, então ele dá de cada um. Dá o geral, 14.200, né, por milímetro cúbico de sangue. Aí ele dá ali, ó, tá acima do normal, porque o valor normal está até 11.000. Então, tá um pouco tá acima. Pode ser um problema de infecção no corpo. Se as plaquetas estiverem baixas, você vai ter problema com o quê? Com coagulação do sangue. Né? Aí essa atividade vocês vão colocar no caderno, dá uma paradinha no vídeo já. Vocês vão procurar em casa, não é para sair de casa não, gente, isso é para fazer com quem está em casa. Procure o hemograma, se tiver seu, melhor ainda, mas pode ser um hemograma que alguém fez no exame antigo de qualquer pessoa. Aí vocês batem a foto e cola no caderno. Ou desenha no caderno do jeito que está lá. É mais complicado, né? Então você vai fazer o quê? Ver se as hemácias. Você pega alguns 3 ou 4 itens e vê o valor que é o valor que foi apresentado e o valor normal, né? O que seria normal. E o resultado, se está normal, ou está acima, ou está abaixo. Veja para mim isso daí. É a nossa atividade da semana. Eu vou colocar no Classroom. Desculpa, Classroom é do Encanto. Vou colocar no Sigeduc essa atividade hoje. E vocês têm até a segunda-feira para entregar. Certo? Escreva algumas informações. Aí você coloca, por exemplo,
como a gente fez daqui a pouco, ó, aqui atrás. Hemácias, aí, ó, o valor que deu foi 6,12. Aí você coloca, tem lá no seu. Aí você coloca, se está dentro, aí você diz o valor que é referência, o que seria normal. Aí você olha e diz, está dentro do valor normal. Está normal. Está acima ou está abaixo, você vai fazer isso. Aí você escolhe 4 coisinhas dessa aí, né? De preferência hemácias, leucócitos e plaquetas, que está dentro, se tiver, melhor ainda. Mas vocês procuram 4 coisas e passa para o caderno. Aqui tem muitos. Aqui não, esse daqui, ó, não tem as plaquetas. Mas o que você tiver, aí você coloca 4 coisas. O normal, o que deu lá, o resultado do exame e o normal. Aí você compara e diz se está acima, está abaixo. Se quiser falar mais coisas, melhor ainda. O que você acha que pode estar acontecendo com aquela pessoa. Né? Se as hemácias estiverem embaixo, o leucograma, é sinal mais ou menos de anemia. Se os leucócitos estiverem embaixo, tem problema de defesa, né? Imunológico, aí vai. Nessa atividade, vocês vão colocar, entregar lá no Sigeduc. Tem um mapinha mental, não vou ler tudo, mas é a mesma coisa para vocês. Quando vocês pegarem a aula, quiser passar esse mapa mental, dá uma pausa na aula e passa para o caderno. Seria muito legal vocês guardarem isso aqui. Aí o sangue e seus constituintes já falamos. Aqui é um texto bem rápido. O sangue executa tantas funções que sem ele de nada valeria a complexa organização do corpo humano. Sem o sangue nós não somos nada, gente. Tanto que se você tiver uma hemorragia e perder todo o sangue, você morre. Independente da fonte, da forma que você feriu. Algumas funções do sangue, entre muitas, transportar os gases, oxigênio e gás carbônico. É função do sangue defender o corpo, né? Invadiu algum corpo estranho, vai vírus, bactérias. Então, o primeiro ataque é dado pelo nosso sistema de defesa, o sangue faz isso. Coagulação do sangue, quando você tem um corte, tchá! Aí, se a gente não tivesse as plaquetas do sangue, né? Esse corte você ia escorrer até morrer. Né? Então, as plaquetas vão lá, coagulam o sangue naquela área, forma o trombo, que a gente vai estudar lá na frente. E a partir daí, o que acontece? Fecha o corte. Pode ver que toda vez que você corta alguma coisa, com o tempo você estanca e depois vira uma casquinha no local. Aquela casquinha ali é a coagulação do sangue. As plaquetas fazem isso. Elas formam uma redezinha, aí vai prendendo um monte de até hemácias ficam lá presas, aí elas formam a casquinha e fecha, né, a coagulação. Né? Veiculação, quer dizer, transporte de nutrientes. Tudo que a gente come vai lá para o tubo digestório, principalmente no intestino delgado, e a gente digere em partes menores e isso tudo vai para o sangue, que vai mandando para todas as células. É um transportador. Né? Água também, sais minerais, vitaminas, tudo isso passa o sangue e vão ser mandados para as células. Regulação da temperatura e da água do corpo da gente, o sangue também. Muitas vezes a gente está cansado e pede da sede. O cérebro ele entende que a quantidade de água do corpo baixou, então a gente vai lá e bebe. Isso o sangue ajuda, né? Principalmente. E a manutenção do equilíbrio de nosso corpo, ele normalmente é para estar básico, alcalino, né? Menos ácido. Quanto mais ácido, mais o corpo ele está sujeito a adquirir um câncer. Então, uma pessoa que consegue controlar a sua acidez, diminuindo a acidez, o sangue ficando alcalino, né? Também é bom. E é a função do sangue ajudar esse equilíbrio aí. Volume sanguíneo total. Isso aqui eu não quero que ninguém decore número, mas é só para a gente conhecer. Né? Nos exames tem VST, volume sanguíneo total. Aproximadamente de 6 a 8% do corpo do paciente é sangue. Né? Olha, as mulheres apresentam em torno de 3.000 a 4.500 ml. 3 a 4.000 ml, em torno de quase 5 litros. Né? E os homens, em média, de 3,5 a 4,5 ou 5.800 ml, ou 5 litros, quase 6 litros, como eu falei no início. Né? O homem ele é maior, tem mais músculo, então, claro que isso varia também com a idade. Né?
Então, a mulher tem menos sangue normalmente pelo homem, pelo corpo, pelo tamanho do corpo, pela quantidade de músculo a menos. Aí eu coloquei essas palavras no início, ó, volemia, hipovolemia, hipervolemia, choque hipovolêmico. Volemia no início, para quem gosta de anotar, eu disse que é o volume sanguíneo, quantidade de sangue que está no nosso corpo. Né? A todo instante estamos produzindo e renovando sangue. Aí, se você perde, sofreu um corte, aí está indo para o hospital, está sangrando. Você está perdendo sangue. O volume do sangue, a volemia para o quê? Baixa. A gente chama isso de hipovolemia. Aí eu disse que explicava agora a hipervolemia. Como é que fica com mais sangue que o normal, Djalma? Existe um doping, hoje, entre atletas de atletismo, pessoas que correm, saltam, que é o que eles fazem uma transfusão de sangue, uma bolsa de sangue a mais. Eu já disse que o sangue ele faz o quê? Ele transporta também, oxigênio e gás carbônico. Os músculos, para correr mais, precisam de oxigênio. Então, o que acontece? Tem pessoas, atletas, que antes de uma competição, 1 ou 2 dias antes, eles fazem uma transfusão, não é correto, viu? É doping. Uma transfusão recebendo volume maior de sangue. Então, o corpo desse atleta, ele vai ter uma quantidade de sangue maior. Consequentemente, ele vai absorver, conseguir captar e mandar para os músculos mais oxigênio. Os músculos precisam de mais oxigênio para quê? Para trabalhar mais rápido. Então, no atletismo, 1 segundo faz você ganhar uma prova, de outra pessoa. Então, o rendimento aumenta. Mas é errado, isso é doping. E a pessoa pode ser punida, com certeza. Aí, com mais volume de sangue, o sangue aumenta, a gente chama isso de hipervolemia. Hipervolemia é o aumento de sangue. Certo? E o choque hipovolêmico, hipo é baixa, Eu já disse que hipovolemia é a diminuição do volume sanguíneo. Uma hemorragia, por exemplo, você perde sangue, aí o volume sanguíneo cai. Só que a gente consegue suportar, em média, a perda de um terço do sangue. E o que acontece? Você perdendo 1/3 do sangue, o corpo ainda consegue suportar. Mas, digamos, foi um acidente, você ficou muito tempo no lugar, perdendo sangue, ninguém lhe ajudou. Aí, quando chegou alguém, você tinha perdido 2/3 de sangue. Então, normalmente, se for a SAMU, eles vão colocar uma transfusão imediata para ver se salva a vida de vocês. Senão, você vai ter o choque hipovolêmico. Perdeu mais sangue do que você podia. E você morre. Show? pH do sangue, aí eu já disse a você que é para estar em torno de 7,3 a 7,45. 7, isso é mais ou menos neutro. Para baixo é mais ácido, para cima é mais alcalino. Aí está indo para o lado alcalino, que é bom. Beleza, aí não vou ficar falando muito para vocês. O sangue, já falei, em torno de 55% do sangue é plasma, líquido. As plaquetas, mais os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, leucócitos, tem menos, é 1% do total do sangue. E, como eu disse a vocês, porque o sangue é vermelho? Porque as hemácias, ou eritrócitos, têm mais quantidade, 45% do total do sangue. Então, é o que tem mais, o sangue é vermelhão. O sangue, aqui, mais uma vez, o plasma é formado por 90% da água, 7% são proteínas, 0,9% sais minerais e 2,1% outras substâncias. E os elementos já falamos, vou falar de um por um. O plasma sanguíneo, em torno de 50 a 60, Ali eu falei 55, mas varia de pessoa a pessoa. 90% água, já falamos, tem carboidrato, lipídio, hormônios, minerais, enzimas circulando, vitaminas, como já falei. 1% é sais e íons. Plasma sanguíneo, qual é a diferença entre o plasma sanguíneo e o soro? Soro sanguíneo, que as pessoas também, quando a gente vai doar sangue, muitas vezes você doa só o plasma sanguíneo. Plasma é a parte líquida do sangue, tem pessoas que precisam só do plasma, não precisa dos elementos figurados, não. Plasma é a parte líquida do sangue com presença dos fatores de coagulação. No caso, as hemácias, leucócitos, plaquetas, que tem a ver com a coagulação, e seus fatores de coagulação. O sangue colhido sem anticoagulantes coagula pelo consumo desses fatores de coagulação. A fase líquida do sangue passa a ser chamada de soro.
sem esse fator de coagulação. Constituintes do sangue, já falamos, está ali, ó, a imagem dos leucócitos, o plasma tem volta, as hemácias e as plaquetas. Plaquetas são essas amarelinhas aí. Células, 40% a 50% das células são os glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, ou hemácias. Nós temos glóbulos brancos, os leucócitos, tem vários tipos, neutrófilos, eosinófilos, linfócitos. Os linfócitos, a gente vê muito falar, né? Quando a gente fala da AIDS, a pessoa linfócitos T, linfócitos B, os monócitos e os basófitos. Plaquetas são os fragmentos de células. Vamos lá. Aí a gente está começando a falar de quem? Das hemácias. Né? Não se dividem, elas não são capazes de dividir, elas morrem, são destruídas no baço e no fígado. Elas vivem em torno de 120 dias, mas são repostas, né? Novas hemácias. Elas não se dividem, apresentam baixo metabolismo, elas são anucleadas, não tem núcleo. Por quê? Porque na hora que elas são produzidas lá na medula óssea, elas perdem o núcleo é cuspido delas. Por quê? Para ter espaço para carregar hemoglobina, para transportar oxigênio e gás carbônico. Então, ela perde o núcleo. Com isso, sem o núcleo, elas vivem menos, em torno de 120 dias. Vertebrados não mamíferos, né, apresentam hemácias com núcleo. Pronto. Nós somos mamíferos, as hemácias são anucleadas, não tem núcleo. Os demais vertebrados têm, fora mamífero, peixes, aves, anfíbios e répteis, eles têm hemácias com núcleo. A cor do sangue é vermelha, graças à hemoglobina, como eu já falei, e tem função essa hemoglobina, é uma proteína ligada a ferro, né? Por isso, quando a gente tem anemia, existe uma anemia que é por falta de ferro na dieta. Você tem que comer alimento rico em ferro, né? Feijão, principalmente, beterraba. Então, quando você come alimento rico em ferro, você está mandando ferro lá para a produção da hemoglobina. Se a hemoglobina não tiver ferro, você vai ter o quê? Mesmo você tenha muita hemoglobina, muita hemácia, você vai ter uma anemia chamada de anemia ferropriva. Ferropriva, privação de ferro. É uma anemia que você não tem ferro. Se não tiver o ferro na hemoglobina, não consegue transportar nem oxigênio, nem gás carbônico. Aí você vai ter cansaço, vai ter falta de ar constante. Né? Nos homens, nós temos cerca de 5,5 bilhões de hemácia por milímetro cúbico de sangue, e nas mulheres um pouquinho menos, como eu mostrei, né? Essa taxa varia de livro para livro, então, em torno de 5 a 6 é o correto. Então, a gente não vai dizer que está errado, nem que está certo. E as hemácias, quando morrem, são destruídas no baço e no fígado. Né? Aí as hemácias, chamadas de glóbulos vermelhos, compreendem a maior parte dos elementos figurados, a maior porção são dos glóbulos vermelhos, como eu já falei. Pode variar a quantidade também quanto à idade e o sexo. Quanto mais velho, mais novo, tem uma variação. Entre homem e mulher, já falei também que tem a diferença. Qual a diferença de homem e mulher? Porque o homem tem mais um corpo maior, tem mais músculo. Né? Aí tem alguns problemas relacionados às hemácias. Nós temos a anemia. Eu já falei a você que pode ser definida como deficiência do suprimento de oxigênio. Né? O problema não é esse. O problema é a diminuição do número de glóbulos vermelhos ou da taxa da quantidade de hemoglobina. Quando é pela hemoglobina, a gente chama de quê? De ferropriva, tem a ver com ferro. Se não tem ferro, não tem como fazer a hemoglobina, então ela não funciona. Pode ter um bocado de hemoglobina lá, mas não vai funcionar. E pelo número mesmo de hemácia. Baixou o número de hemácia, a medula óssea não está produzindo hemácia, aí baixou a taxa de hemácia, a anemia. A pessoa tem anemia. Aqui o que eu falei, anemia ferropriva, por carência de ferro. Hemoglobina baixa, não menos de 11 gramas por decalitro. As hemácias diminuídas de tamanho e quantidade. O hematócrito dá baixo no exame. Volume e o VCM e o HCM diminuídos também. Essas são coisas que vocês vão aprender, não precisa anotar.
Aí aqui eu estou mostrando para vocês algumas hemácias, ó. Aí tem uma anemia que ela é hereditária. Não tem como evitar, na maioria dos casos, que é a anemia falciforme. A gente não produz, né? As hemácias, elas têm forma de foice, por isso que o nome é falciforme. Se você olhar na imagem aí, ó, pode ver que no meio tem elas discoides e tem algumas em forma de meia-luazinha, de foice. Então, essas aqui são normais e essas são falciformes. Aqui no meio tem umas falciformes. Ó. Então, elas são normais assim, ó. Então, ovós, ela tem ovós não, discoides. A anemia falciforme, né, em bebês, ela pode ser identificada hoje com o exame do pezinho, né, o teste do pezinho. Nos primeiros dias de vida da criança, e é obrigatório para toda a rede pública e privada. Nasceu, a criança ela faz o teste do pezinho para ver se ela tem anemia falciforme. Olha as hemácias normais aqui, ó. E aqui estão as falciformes, né? Elas obstruem a passagem das outras e você vai ter problemas seríssimos, né? O que é anemia falciforme? É a doença, né? É resultante da alteração genética caracterizada pela presença de um tipo anormal de hemoglobina, denominada hemoglobina S, HbS. Ela faz com que as hemácias adquiram a forma de foice, daí o nome falciforme, em ambiente de baixa oxigenação, dificultando sua circulação e promovendo a obstrução dos vasos sanguíneos. Isso entope os vasos e causa danos terríveis, derrame, aneurismas no cérebro. O que é eritrocitose? Anemia é a baixa de hemácias, mas também tem o aumento das hemácias, a quantidade de hemácia aumenta, né? Pode ser chamada de eritrocitose ou policitemia. Então, se lê esse nome por aí, você sabe que é uma quantidade maior, né? O aumento dos glóbulos vermelhos, certo? Tanto no exame de hematócrito ele aumenta, como nas hemácias. As principais causas que aumentam os eritrócitos são tabagismo, pessoas que fumam, faz com que o corpo produza mais glóbulos vermelhos para transportar mais oxigênio, para suprir a falta, né? Graças ao vício do tabagismo. E outros problemas como tumores também e hipoxemia arterial, né? A falta de oxigenação das artérias. Aí vem os glóbulos brancos de defesa, também chamados de leucócitos. A palavra leucócito quer dizer branco, então ela está dizendo, cito é célula, né? Então, apresentam características morfológicas e funções específicas. Mas são vários glóbulos diferentes. Hemácias só tem um tipo. Glóbulos brancos tem vários, apesar de trabalharem na defesa do corpo, né? Mas tem funções um pouco diferentes umas das outras. São encontrados em torno de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico de sangue. Está falando aqui, ó, os glóbulos brancos, ó, como são diferentes os bichinhos, bem bonitinhos. Eles não são coloridos assim não, viu? Os coloridos é só para a gente entender a diferença deles. Né? Tem função de defesa do corpo, defesa fagocitária. Ele sai dos tecidos, no caso, desculpa, ele sai dos vasos sanguíneos e vão para os tecidos. Por exemplo, tem um grupo de bactérias que estão invadindo o corpo. Eles vão lá e fagocitam, tentam comer aquelas bactérias para defender o corpo da gente. Normalmente, quando eles saem, não voltam com sangue mais. Então, eles morrem junto com as bactérias. E aquele produto que morre lá, a gente dá o nome de pus. O pus amarelinho que vocês conhecem são os leucócitos, os glóbulos brancos de defesa. Eles são kamikazes. Eles morrem e matam as bactérias e formam o pus. Coloque no caderno aí o conceito de pus. Todo mundo para o vídeo e coloca o que é pus, viu? Show de bola? E existe a defesa também imunitária, né? Imunológica. O sistema imunológico da gente, ele defende o corpo. Existem alguns órgãos linfóides que protegem a gente, mas as hemácias, ou no caso dos leucócitos, eles trabalham também nessa defesa e produção de anticorpos para a gente, né? Quando um organismo, um vírus entra no nosso corpo, é produzido um anticorpo que vai atacar ele depois da segunda vez que ele entrar, na maioria dos casos, né? A gente já tem a defesa, a gente não adoece e mata o vírus. A quantidade, já falamos, de 4.000 a 11.000, varia de texto, né? Variações, uma diminuição por lesão na medula óssea e algumas infecções, né?
é a leucopenia. E o aumento por infecções e também pela leucemia, é a leucocitose, que é o aumento. Pronto, tá aqui, ó. Leucopenia é a diminuição do número de glóbulos brancos no sangue, né? Em função da diminuição da contagem absoluta de um de seus tipos. Diminuiu um tipo dele, a taxa cai. É leucopenia. Lembra aí? Nia quer dizer diminuição. Lá é anemia. Aqui é leucopenia. E leucocitose já está dizendo aumento, né? Aumento do número de glóbulos brancos circulantes ou aumento de contagem absoluta de seus subtipos. Aumentou, gerou isso daí. Uma infecção é normal no hemograma. Quando você vê um aumento um pouquinho, é normal. Aí o médico, quando ele pede, você chega lá com a dor, alguma coisa, uma infecção, o médico ele faz o quê? No exame ele olha se a taxa de leucócito está alta, a leucocitose. Se tiver alta, aí ele vai associar normalmente isso aí a uma infecção do corpo. Aqui, ó, quando a pessoa tem leucemia. Aí a leucemia é o câncer de medula óssea. Produz uma grande quantidade de leucócitos doentes, né? História que eu falei do sangue virou água. Olha aqui, ó. Aqui é o sangue normal desse lado, a média de células sanguíneas, ó, em relação aos leucócitos. Olha agora do outro lado, uma pessoa com leucemia, a quantidade de leucócitos fica gigante e, com certeza, doente. Todos os leucócitos não têm função, certo? Alguns sintomas da leucemia, para quem quer conhecer, né? Sintomas gerais, febre, perda de peso, infecção recorrente. Está sempre com infecção. Os pulmões, falta de ar, cansaço fácil, fraqueza muscular, dor nas articulações e nos ossos. Aí a parte psicológica, você vai ter um quadro de perda de apetite, astenia, aumento dos linfonodos, aumento do baço e fígado. E a pele. Na pele pode causar suores noturnos, sangramento facial e manchas roxas. Aí nesse caso, eu queria que você colocasse no caderno de uma paradinha algumas palavras novas aí, ó. O que é astenia, né? Coloque no caderno para depois a gente estudar aí. Aí vem os fragmentos de células, as plaquetas ou trombócitos, consideradas como fragmentos celulares, sendo importantes no processo de homeostasia primária, né? Hemostasia, no caso tem a ver com a coagulação sanguínea. A quantidade pode variar entre 150 mil e 400 mil por milímetro. Tem mais plaqueta do que leucócito do sangue, né? Quando a gente vê o hemograma para plaquetas, a gente também tem um quadro de aumento e de diminuição, né? Eles chamam de trombocitopenia ou plaquetopenia, né? É a diminuição, pode levar a sangramentos, a hemorragias, né? E cuidado com os AVAs, acidentes vasculares, né? Então, é perigoso pessoas com problemas de baixa taxa de trombose, né? Trombócitos ou plaquetas. Está relacionado exatamente a hemorragias. Pessoas têm quando faz o teste, vai fazer uma cirurgia, ela faz o teste plaquetário para ver se está normal, porque imagine você fazer uma cirurgia que vai ser cortado, vai sangrar, e a taxa de trombócitos, de plaquetas está baixa, e não dá para fazer isso, vai morrer. Né? Então, é muito importante isso aí. A trombocitose ou plaquetose, né? Que aí, no caso, pode levar a grande quantidade de coágulos e gerar trombose, que é o entupimento de algumas artérias. Se chegar no cérebro, você atingir o lado do cérebro, né? O lado direito controla o lado esquerdo do corpo. Se a trombose for do lado direito, aí você tem paralisia do lado esquerdo. Se a trombose for do lado esquerdo, a paralisia é do lado direito, porque os nervos de um lado do cérebro controlam o outro lado do corpo. Os valores normais já falamos, né? Detalhe, a pancitopenia é a baixa dos leucócitos e demais plaquetas. Também tem um nome legal, né? Coloca no caderno aí esses nomes tudinho para vocês aprenderem. Pancitopenia é quando baixa leucócitos e demais plaquetas ao mesmo tempo. Imagina aí a desgraça que vai dar no corpo da pessoa. Aí, ó, que legal. Bacana.
aqui o que é um trombo, é um coágulo. É um coágulo sanguíneo formado no vaso. Normalmente o coágulo ele só é para ser produzido quando você sofre um corte. Aí para evitar que o sangue saia do seu corpo. Aí muitas vezes acontece alguns coágulos dentro dos vasos sanguíneos. Aí ele fica preso na parede do vaso e com a força do sangue passando, ele pode arrancar aquele coágulo, trombo, e esse coágulo vai nadando como um submarino. Aí esse coágulo ele pode entupir uma artéria, uma veia, daí ó, o que acontece? Pessoas que têm pacientes de Covid, é muito comum o quadro de trombose. Aí entope um vaso, aí o sangue não chega na outra área, aí não chega oxigênio e aquela área morre. Aí, ó, não são varizes, né? Propriamente dito, aqui são trombos que entupiram pacientes, né? Os vasos de pacientes com Covid-19. E a trombose é a coagulação do sangue no aparelho circulatório de um organismo vivo. Esse trombo ele pode chegar no braço, num lugar, mas se ele chegar no cérebro, né? Essa trombose gera problema, né? Porque entupir uma artéria de um lado vai paralisar o outro lado do corpo. Não chega oxigênio e o cérebro não manda suas informações para aquele lado do corpo. A constituição de sangue, já falamos, 54% é plasma, parte líquida, 1% glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas e 45% glóbulos vermelhos, das hemácias. Né? Por aí vai. Duração das células sanguíneas. A hematopoiese, que eu falei bem no início, que é a produção do sangue, possui um nível basal para repor as perdas. Por dia, nossa medula óssea ela produz 6 bilhões de células, né? Por dia e por quilo pessoa. A maior parte das células sanguíneas possuem vida curta. Por exemplo, os eritrócitos, como eu já falei, 120 dias. As plaquetas, como são fragmentos, 7 a 10 dias, menos tempo. Alguns tipos de glóbulos brancos, como os granulócitos, vivem de 6 a 7 horas só. E os linfócitos de defesa, algumas horas até alguns anos, depende deles de células de memória. Aquelas células de memória são células que elas conseguem viver um tempo maior e trabalhando, né? Quando há uma demanda maior de um tipo de células, as células progenitoras, no caso da medula óssea, são estimuladas pelos fatores, né, para produzir células que são necessárias. Se precisar de mais, uma infecção faz com que a medula óssea produza mais células de defesa, leucócitos. A hematopoese, como eu falei, processo de produção, diferenciação e maturação das células do sangue. No início elas são iguais, depois elas se transformam em glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as células, os megacariócitos, que vão dar origem às plaquetas. Didaticamente, elas são separadas, né? Em 3 grupos: trombopoese, eritropoese e granulopoese, que seriam cada grupo desses de células que eu falei. Aí, alguns capilares, só para a gente ver a produção dessas células passando aí, ó. Do mesmo jeito, quando as células vão para os vasos, são mandadas por microscópio óptico. Período extrauterino. Aos 20 anos, medula é ativada no externo. Ela está ativa no externo, aqui, ó, o osso do peito aqui no meio, o cumbu. Nas costelas, a gente continua aos 20 anos ainda produzindo células do sangue. Na pelve, aqui no quadril. Nas vértebras da coluna lá atrás, no crânio e na cabeça do fêmur e do húmero. O húmero é esse aqui do braço. O fêmur é o da coxa, né? Que vai até o joelho. Depois dos 40 anos, a hematopoese nos ossos do tronco. Aumento do depósito de gordura, né? Ao atingir igual quantidade de tecido hematopoético. Aí a maioria vai se transformar em tutano, medula óssea amarela. Aí, ó, medula óssea amarela. Em condições patológicas, a medula adiposa pode voltar a transformar-se em medula vermelha, devido aos vestígios de células troncos, né? E sinusoide, que são um grupo de vasos que tem lá. E a fase anciã, após 50 anos, produção de medula cinza pela substituição de tecido adiposo, medular pela proliferação de fibroblastos dos ossos longos. Já temos uma medula a mais, né? Isso aqui a gente vai dar uma passada. Vamos lá.
Hemorragia, o que seria hemorragia? A gente já falou lá atrás, é definida como uma perda aguda de sangue circulante. Normalmente, o volume de sangue corresponde a 7%, né? No caso lá atrás, a gente falou 8%, né? Do peso corporal. Um adulto, um homem de 70 quilos, tem aproximadamente 5 litros de sangue. Na criança, o volume é 8 a 9% do peso. Na criança, é maior a quantidade de sangue, né? A hemorragia se classifica quanto local, interna, quando é no órgão interno, e externa, quando ocorre para fora, um corte, alguma coisa, você elimina para fora. E quanto ao meio, ela pode ser hemorragia arterial, quando o rompimento é de uma artéria, ou hemorragia venosa, quando é o rompimento de uma veia. Já falamos das internas, né? Na hemorragia interna, o sangue se acumula dentro das cavidades do corpo e é provocado por ferimento no fígado, baço, cérebro, etc. A gente não vê o sangue na hemorragia interna e a vítima corre o sério risco de entrar em estado de choque. São casos de difícil diagnóstico, mas podem manifestar-se pelo estado de choque. Chegou o show do aluno. Show anulão. Vocês vão colocar essa questão aí no caderno do show do milhão, né? A figura ao lado disso aí tem a ver com a aula anterior. Eu sempre vou fazer isso. A figura ao lado, esse desenho aqui, ó. Desenhozinho branco, ó, um coração, tem as setinhas chegando de um lado e saindo do outro, né? Tem que ver se é do mesmo lado, se é do outro lado. A figura ao lado indica o momento de passagem de sangue pelo coração. As setas, tem duas setas chegando e uma saindo por outro vaso. As setas indicam o quê? Aí A, B, C, D, vocês passam para o caderno e me dão a resposta, né? Eu vou colocar lá no Sigeduc também, e vocês dão a resposta. Vou colocar como se fosse vamos lá, como se fosse uma enquete, ok? Show de bola. Terminou nossa aula, a atividade, o que eu pedi para fazer no decorrer da aula, vocês vão passar, né, para o caderno, vão dar uma paradinha, vão escrevendo. E vou fazer esses dois últimos assuntos para vocês. E amanhã a gente tira dúvidas à tarde. Espero que todo mundo entre, porque na última aula, três turmas, mais de 40 alunos, quase 60 alunos, 70, e 6 pessoas entraram. Então, é muito chato a gente dar aula só para 6 pessoas, né? Então, aguardem aí, vou baixar esse vídeo agora no canal, vocês vão assistir, entrar lá no Sigeduc, faça as atividades que estão atrasadas. Essa atividade aqui desse vídeo fica até segunda-feira para colocar no Sigeduc, certo? Show de bola e valeu!